Olá, pessoal. Nós estamos aqui no mais uma entrevista em nosso seminário de negócios da UCDB Virtual. Nós temos o prazer de recebê-las aqui duas convidadas especiais, experientes no mercado de trabalho. Primeiramente, vou apresentar aqui a Lidiane. A Lidiane é Michelini, perfeito. Ela tem 10 anos de experiência na gestão estratégica, de recursos humanos, atua como no desenvolvimento de projetos, treinamentos e palestras com ênfase em desenvolvimento humano e organizacional. Ela é graduada em serviço social e também ela tem especialização em gestão estratégica de recursos humanos. Tá? Muito obrigado, então, Lidiane. E também nós temos aqui a nossa convidada, a Mayra Tarbes, não é isso, Mayra? Isso mesmo. Muito bom. A Mayra Tarbes, ela também tem experiência e ela atua no desenvolvimento de projetos voltados para estratégias de negócios e ela é formada em Direito. E também tem MBA em Gestão de Negócios e Gestão Financeira. Então, muito obrigado, Mayra, pela presença de vocês. Obrigada. Tá bom? E eu começo perguntando, então, para a Lidiane. Lidiane, a primeira pergunta que nós vamos tratar aqui do assunto hoje está voltado para o executivo, para as empresas voltadas, né, para o século XXI. Tá? Esse é o nosso debate de hoje. Legal. E, Lidiane, então, quais são as competências necessárias para um executivo do século XXI? Buscando referência com o mercado global, a gente entende que um executivo deve apresentar competências que remetam ao foco no futuro, como exemplo, inovação, transformação de um determinado produto ou serviço para dentro e para fora da organização. Competências que tenham foco na execução, na eficiência operacional e principalmente o desenvolvimento de pessoas. Muito bom. Mas pensando e continuando esse assunto, Lidiane, você acredita que todos os executivos detêm essas competências? Igualmente desenvolvidas, não. Né? De acordo com o perfil de cada um, tem pessoas que têm uma criatividade um pouco mais acentuada, outros têm um foco maior na execução, então igualmente não. Mas hoje no mercado a gente já disponibiliza várias ferramentas que nos ajudam a identificar quais são esses gaps ou essas oportunidades de desenvolvimento e assim fazer um plano de desenvolvimento individual com foco naquela competência que ele ainda não tem bem desenvolvida. Você poderia falar um pouquinho dessas ferramentas, Lidiane? Hoje, pelo menos nós na consultoria, trabalhamos com uma ferramenta super importante, que é a mais reconhecida no mundo hoje, que é o MBTI, que fala de perfis psicológicos. Também a forças de trabalho, que ela consegue identificar foco em inovação, foco em execução, foco em planejamento estratégico, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe. Então, o executivo acaba tendo um mapa muito claro de tudo onde ele é forte e aonde ele tem a oportunidade de se desenvolver. Quer dizer, o executivo hoje, ele só não se desenvolve, não adquire essas competências, habilidades, se realmente ele não quiser. Exatamente. Tudo parte, né, da vontade de mudar, de se transformar. De obter conhecimento, no Perfeito, caso, né? Então, contribuindo então aqui com a Mayra. Mayra, o que você acredita, então, para executivos, né, das organizações do século XXI, elas são mais flexíveis em relação hoje à questão da personalização do trabalho? Sim, são mais flexíveis, sim. Na verdade, essa flexibilização começou na Europa, quando a Itália e a França passaram por uma crise e precisaram estar trazendo para dentro das empresas os funcionários que estavam desempregados. Então, a partir daí, houve uma flexibilização dos horários de trabalho para poder conseguir encaixar pessoas, o maior número de pessoas dentro de uma empresa. E à medida que a história foi evoluindo, isso foi chegando ao Brasil como forma de reter talentos hoje também. Então, as empresas têm essa flexibilização como forma de reter talentos e trazer novos talentos para dentro da empresa. Ótimo, Mayra. Mas nós estamos aqui, né, em Campo Grande, na região do Centro-Oeste, e você acredita também que essas organizações, esses executivos, eles teriam hoje essa cultura para essa flexibilização ou é mais para grandes centros?
Hoje, a gente percebe que isso acontece mais nos grandes centros, tá? Mas é uma cultura que já está chegando aqui em Campo Grande, sim. A gente percebe que grandes empresas já trabalham dessa forma, ou pelo menos já estão se estruturando para trabalhar dessa forma. E, na verdade, o que importa hoje para uma empresa é a produtividade, né? E não a carga horária. Perfeito. É que nós temos aqui alunos, né, das mais diversas regiões do nosso Brasil, então é importante que seja bem esclarecido. Sim. Perguntando então agora novamente aqui para a Lidiane. Lidiane, para aqueles que não têm aquelas competências, né, necessárias, o que você atribui? Quais seriam as suas sugestões, suas dicas para isso? Além de recorrer nessas ferramentas que eu já citei, é a participação em seminários, leitura. Leitura traz muito conhecimento. Hoje a gente tem excelentes executivos que trazem um conteúdo prático, vivencial também, que ajuda, né, um executivo a ter uma referência do que fazer e o que não fazer dentro da sua empresa. A participação em fóruns específicos, né, onde esses profissionais podem sim trocar experiências e avaliar se uma determinada prática pode ser implementada dentro da sua empresa. Muito bom. Em relação à questão também das pessoas que ficarem presas a esse passado, que nós estamos falando, dessa necessidade desse aprendizado contínuo, né? Que elas ficarem presas ao passado e não se anteciparem ao futuro. Elas estarão fadadas ao caos? Ao fracasso? Essa pergunta é bastante interessante, porque hoje a gente tem discutido muito o conceito de empresas ambidestras. O que significa isso? Que ela tem que ter a capacidade de se destacar não somente em um quesito, né? Ou às vezes pela inovação, ou pela eficiência técnica, ou pela excelência técnica, ou pela eficiência operacional. Você é criativo também, né? Exatamente. Então, se uma empresa ela consegue apresentar tanto foco em inovação como em execução ou excelência técnica, ela tem uma adaptação muito maior ao mercado e, consequentemente, uma empresa mais bem-sucedida. Então é a dica para os nossos alunos, né, estar se preparando para que seja justamente aí o grande executivo do século XXI. Perguntando agora para Mayra. Mayra, como tem sido então esse gerenciamento do trabalho para esses executivos do século XXI, que é o nosso tema de hoje? Eu até tinha falado um pouquinho anteriormente, quando nós estamos falando de avaliação, a gestão desses executivos, a gente está falando um pouco mais de avaliação de performance, né? Hoje, se você não tem um funcionário trabalhando diretamente com você, ou se ele não está dentro do seu escritório, se está no home office, a forma de avaliar é através de acompanhamento, né? A forma de controlar são acompanhamentos de desempenho. Perfeito. Então, esses profissionais eles têm metas estabelecidas para poder cumprir e através dessas metas a gente consegue acompanhar o desempenho deles e o trabalho deles também. Muito bom. Nesse mesmo sentido, continuando então o raciocínio aqui da Mayra, Lidiane, a questão dos executivos, necessariamente eles precisariam planejar o futuro? Com certeza, né? O executivo, ele tem uma função fundamental, principalmente se ele for um CEO ou a primeira pessoa dentro de uma empresa, né? A ação que ele está tomando hoje vai ter impacto para a empresa no futuro. Então, ele tem que se antever a todas as estatísticas, as indicações de mercado, para poder estar se antecipando, né, em relação à estruturação da sua empresa. Sempre estar fazendo diagnósticos, análise de cenários. A gente entende que assim como uma empresa ela tem que traçar uma estratégia e ela tem que estar pensando no futuro, o executivo ele também tem que estar da mesma forma, né? Ele tem que estar traçando a estratégia dele para ele poder estar cumprindo aquilo ao longo do prazo. Porque se você trabalhar durante 30 anos em uma empresa sem estar pensando como é que vai ser o seu futuro lá dentro, você não tem um progresso eficiente. Perfeito, né? Contribuindo porque nós estamos, a todo momento, as transformações ocorrem no mundo organizacional, no mundo empresarial, não é verdade? Então, Sim. o executivo tem que estar realmente preparado para essas mudanças. Tem que planejar. Tem que planejar, Sim. né? Ele tem que estar preparado tanto, né, para o olhar para o mercado, quanto para receber essas várias gerações que a gente tem hoje dentro do mercado de trabalho, né? Perfeito. Então, geração X, geração Y, a gente daqui a pouco está recebendo o que a gente chama dos evoluídos, que são os tecnológicos. Então, o executivo
executivo ele tem que ter a capacidade de estar integrando todas essas gerações. Ok, então o nosso curso aqui tem contribuído então para a formação desses executivos, com certeza, né? Mayra, em relação então aí à questão das atitudes, como deveria ser então essas atitudes em relação a esse executivo do século XXI? Tá. Nós entendemos que o executivo ele deve liderar pelo exemplo, né? E liderar pelo exemplo passa também pelo fato dele conhecer todas as áreas da empresa onde ele atua. E conhecer todas as áreas, assim como ele conhece a área específica de atuação dele, né? E o líder dele deve liderar pelo foco na clareza, ele deve liderar pelo exemplo e deve conseguir aproximar ao máximo os funcionários do empregador, do chefe, trazendo assim um equilíbrio maior de... Esse líder, na gestão. Ele tem que saber escutar, ele tem que falar, né, com muita clareza. Então, quando ele fala de metas, de indicadores, ele tem que ser transparente naquilo que ele espera dos funcionários. E se ele quer criar um clima de confiança, ele tem que confiar na equipe, né? E essa liderança pelo exemplo, então ele vai ser a transformação que ele quer ver na empresa. Para ele criar um bom clima organizacional. Perfeito. Né? Em cima do que a Lidiane disse, nós vamos deixar aqui uma mensagem final, porque o tempo aqui é curto. Infelizmente, nós temos aqui outras entrevistas programadas para vocês. De acordo com a experiência de vocês, o que vocês têm visto no mercado de trabalho, o que você daria com dicas, né? Aliás, a pergunta seria para as duas, então, né? Como eu falei assim, olha, nossos alunos, nossos acadêmicos, né? Façam isso para que você possa ser reconhecido pelo mercado de trabalho. Que mensagem você passaria, que dicas vocês passariam para esses nossos alunos? Tá, a gente tem percebido que mesmo nos programas de estágio ou de trainee que nós conduzimos pela consultoria, é que os profissionais ou jovens profissionais ainda não têm muita clareza em relação a que área de atuação ele deseja seguir. Perfeito. Então, quanto mais cedo isso, dentro da faculdade, por exemplo, ele entender qual disciplina ele tem mais afinidade, começar a estudar um pouco mais, se aprofundar mais nesse tema, quando ele for para o mercado de trabalho, ele já consegue direcionar para a carreira que ele quer seguir. Né? Por exemplo, no curso de administração, se ele quer atuar em marketing ou numa área comercial, ou se ele quer atuar, né, mais na gestão financeira. Então, tudo isso facilita o ingresso dele no mercado de trabalho. Muito bom. Já deixa o profissional mais preparado, né? Perfeito. A gente tem feito algumas entrevistas e complementando um pouco o que a Lidiane falou, nós encontramos estudantes, até em fase de estágio, muito despreparados, para poder até fazer uma entrevista. Então, assim, vai fazer uma entrevista, procura um pouco saber um pouco mais sobre aquela empresa a qual você está indo, né, tentar uma vaga, tenta ler um pouquinho mais sobre aquele tipo de mercado. Isso te faz capacitar um pouco mais e estar com um diferencial em relação aos outros candidatos que estão ali, né? Então, assim, buscar conhecimento é sempre muito importante. Perfeito. E sempre estar se atualizando, Sim, não é isso? Sempre. Né? Esse é o objetivo também do nosso seminário de negócio aqui, para trazer sempre informações novas, experiências como de vocês. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, Lidiane. Muito obrigado, Mayra, pela presença de vocês. Né? E as portas da universidade sempre vão estar abertas para vocês para uma nova entrevista, tá bom? Nossos alunos, tá? Muito obrigado também para vocês, né? E participem, mande a sua mensagem também se vocês querem, né, manter contato com as empresárias. Nós vamos ser o caminho para poder tirar todas as dúvidas ou ter outros esclarecimentos que porventura possa agregar ainda mais no conhecimento de vocês. Então, muito obrigado mais uma vez.